Prefácio. O homem é um ser social e, assim sendo, busca constantemente se encaixar na sociedade para se integrar, ser aceito e viver bem com seu entorno. Nesses textos de Beto Záquia, colega e amigo que conheci em nossa jornada pela vida, comentando de suas experiências e conclusões, percebemos claramente que, mais cedo ou mais tarde, a roda do destino e o movimento dos astros sempre nos levam ao nosso destino original, a nossa existência plena e perfeita. Nestas idas e vindas da vida, vamos nos moldando e nos integrando, sendo aceitos e nos constituindo como seres sociais nos moldes de uma norma vigente e aceita. Nesse caminho vamos, na realidade, nos desmoldando e distorcendo o nosso formato original. Em minha jornada como astrólogo, conheci muitas pessoas, fiz a leitura de muitos mapas e cheguei a uma conclusão, apesar de que, tendo meu Sol no signo de Gêmeos, posso mudar de opinião se algo me fizer refletir mais uma vez. As pessoas não mudam, somente se tornam o que sempre foram, por sorte nossa e dependendo de nossas escolhas. Pessoas das mais variadas classes buscam na astrologia a harmonia e a orientação para viverem melhor essa existência, entendendo que há um desígnio marcado, um destino definido, uma marca que nos é imprimida no momento em que nascemos. Essa marca, essa vida predestinada, está delineada em cada céu de nascimento, como um instante de um movimento cósmico que a pessoa absorve no dia em que é inserida nesse mundo. Entender esse caminho pode levar à plenitude, à paz, à tranquilidade e à harmonia que tantos buscam nessa existência. Mas o homem é um ser social, necessitado de aceitação e integração, por muitas vezes saindo de seu destino e de sua natureza. O céu que nos recobre, que absorvemos no momento mágico de nosso nascimento, traz esse movimento harmônico, a tal harmonia celeste de que os amigos tanto falavam. Também diziam que se o cosmos é calmo e tranquilo, e se somos parte integrante desse cosmos, temos o direito divino de também sermos calmos e tranquilos, desde que sigamos esse movimento que sempre leva à harmonia e à perfeição. Desde o Sol até Plutão, posicionados em nosso mapeamento celeste, fica descrito esse caminho, saindo de nosso próprio reconhecimento à nossa total aceitação. Começando pela fagulha divina que nos dá a luz da vida, o Sol em nosso mapa astrológico, reconhecemos quem somos, percebemos nossa vontade e nossa essência que pode nos levar à felicidade. Quanto mais nos reconhecermos, mais poderemos começar a jornada por uma vida plena. Nessa trajetória e caminho dos planetas, nesse reconhecer e entender o que somos verdadeiramente, entendemos que somos o resultado de um movimento cósmico, certamente, mas também devemos perceber que somos o resultado de um histórico pessoal, de um currículo emocional que nos faz reproduzir e dar continuidade aos nossos ancestrais e à nossa linhagem que nos faz sentir e reagir ao mundo. A jornada até nosso Plutão astrológico nos leva a perceber, ver e enfrentar a mais temível de nossas verdades, a nossa própria essência, que mais cedo ou mais tarde enfrentaremos e, numa luta pela aceitação, travaremos a mais gloriosa batalha com o único propósito de nos apropriarmos de nossa vida ou nos frustrarmos e vivermos uma realidade que aceitamos ser imposta pelo meio em que vivemos. É a grande escolha, ou vivermos a vida em sua totalidade, ou nos rendermos ao medo de nos aceitarmos. Beto Záquia certamente fez essa grande jornada e saiu vencedor. Do Sol, o reconhecimento de si mesmo, até Plutão, o subconsciente que guarda nosso mais pleno instinto de sobrevivência. Bela jornada, Beto. Bela batalha. Nesse livro tão completo, Beto Záquia nos leva a fazer esse caminho e, amorosamente, nos mostra cada etapa de sua jornada, nos abrindo com suas experiências pessoais, estudos e conclusões sobre esse caminho, que mais cedo ou mais tarde faremos.
Convidado a fazer parte da comissão de frente de seu trabalho, vejo um colega e amigo que, como eu, quer levar ao mundo as experiências de vida para ajudar todos a fazer melhor a viagem da vida e fazer a boa batalha na busca de si mesmo. A arte de viver é a arte de lutar pela vida e fazer valer a fagulha divina que recebemos no dia de nosso nascimento, indo em constante busca da felicidade e plenitude a que temos direito, por direito divino, como diziam os antigos. Boa caminhada a todos na leitura deste livro, que, mais que textos, é um roteiro de viagem em vida. Gratidão por sua disposição em nos conduzir nessa viagem, Beto. Robson Papaléu, geminiano de Sol, lunático de Peixes, diretor da Gaia Escola de Astrologia, São Paulo. Introdução: o medo, a esperança e a compreensão. Encontre o maior medo da pessoa e é aí que ela vai se desenvolver em seguida. Jung. Hoje a China é a segunda potência capitalista do mundo. Antes da Revolução Cultural, era um império e representava uma cultura de sabedoria milenar e onde a antiguidade se mostrava mais civilizada com o budismo. Vem desta época um dos significados da palavra crise, que é a junção de dois caracteres chineses, Wei, Qi. Wei igual perigo e Qi igual oportunidade. Esta junção de significados chineses foi largamente utilizada em palestras e textos motivacionais e de autoajuda após o presidente norte-americano Kennedy usá-la em uma palestra em 1959. No grego, a origem da palavra vem de crisis e era utilizada pela medicina da antiguidade em um sentido muito singular. Após o tratamento e a medicação do doente, crises significava um momento decisivo, uma separação, uma mudança súbita, um desfecho, uma definição para o doente, a cura ou a morte. Em economia, crise refere-se àqueles momentos de mudança e transição entre um impulso de alta e outro de queda. A partir do uso da etimologia, do significado e da origem da palavra crise, podemos nos aproximar do objetivo deste ensaio, que é encontrar um sentido, um propósito, um significado e lançar novos olhares para as crises e as perdas pelas quais podemos passar pela existência, o que chamaremos de jornadas desconhecidas ou apenas jornada desconhecida. Mudar esse entendimento da palavra crise pode ser o divisor de águas entre fazer ou não a retomada de nossas vidas da maneira plena, não necessariamente igual à que tínhamos antes, mas ressignificada para um novo estado de consciência, para um possível salto quântico ao que chamaremos caminho de volta. Salto quântico, termo científico a partir de conclusões do dinamarquês Niels Bohr em 1913. Essa teoria parte do princípio que o átomo seria composto de um núcleo, formado por prótons e nêutrons, que é orbitado por elétrons. A grande novidade é que este elétron pode receber uma quantidade de energia que o capacita a saltar de uma órbita para outra, longe do núcleo. Esta nova órbita é considerada uma outra dimensão, paralela à nossa, chamada de vácuo quântico. Ao perder energia, o elétron pode voltar a orbitar o núcleo. Com relação a nossas vidas, este termo é frequentemente usado no sentido de saltar de uma realidade de consciência, de entendimento, compreensão, de qualidade de vida, de inteligência, de conhecimento, de percepção, de capacidades criativas para uma outra diferente e melhor. Assim como na ciência, nós também precisamos de energia para dar este salto. Entendemos que a jornada desconhecida, quando bem compreendida, pode ser esta fonte propulsora. Ao fazer este movimento, poderemos ter a consciência do tipo de pessoa que éramos quando das experiências desafiadoras e que tipo de pessoa podemos nos tornar. Na psicanálise ocidental,
Carl Jung entendia que quando somos surpreendidos por um acontecimento psíquico significativo, é porque existe a possibilidade de uma imensa energia inconsciente estar pronta para emergir em nossa consciência. Este inconsciente a que Jung se refere, também conhecido como sombra, é uma das energias com as quais podemos ficar tremendamente imantados quando estamos nas nossas jornadas desconhecidas, pois nosso ego, muitas vezes, pode vir a perder os seus suportes. Surpreendentemente, ao estar com a consciência inundada com as águas deste inconsciente, podemos vislumbrar novamente o portal que faz a mediação do inconsciente com o ego, nossa alma. O nosso mundo interior, o universo dos mitos, das lendas, da poesia, da imaginação, dos sonhos, da arte, da criatividade, dos contos de fada e do feminino. Ao revisitar esse nosso universo desconhecido, vamos procurar compreender o mistério de ele estar arquetipicamente ligado à morte, tanto real quanto simbólica. Morte simbólica como uma descida ao mundo espiritual ao encontro de nossas divindades para uma transmutação e o retorno para a existência transformados. Já a morte real e definitiva, portanto, o nosso desaparecimento, entendemos como um portal de passagem de dimensão temporal limitada, de espaço para o insondável, ilimitado e incomensurável. Para entendermos o significado destas mortes, usaremos a filosofia, a mitologia e a sabedoria arcana da astrologia, com o arquétipo do planeta e deus Plutão. Plutão pode ser, em muitas circunstâncias, o embaixador das jornadas desconhecidas. Paradoxalmente, ele mesmo pode revelar e propor 3 atitudes para que possamos trilhar o caminho de volta. 1. O nosso envolvimento com a humanidade, com o todo maior, com interesses impessoais e humanitários, em que veremos que estes são lugares compatíveis para dirigir a imensa energia pela qual podemos estar imantados e que pode não caber somente nos nossos próprios esquemas pessoais de vida. 2. O chamado espiritual, que quase sempre acontece quando estamos na jornada desconhecida, em que daremos espaço, tempo e oportunidade para a espiritualidade, permitindo a manifestação do divino em nossas vidas, independentemente de nossas crenças e religião. 3. E, por último, o esquecimento, como desapego de tudo o que vivenciamos de difícil e do que eventualmente tenhamos perdido ou deixado para trás durante a jornada desconhecida. Usaremos alguns exemplos de vidas das pessoas que estiveram nas jornadas desconhecidas e que, ao receberem as águas do inconsciente em suas consciências, em algum momento de suas vidas, encontraram o caminho de volta através do amor, da religião, da espiritualidade, do serviço, da humanidade e de um novo sentido para a vida. Buscaremos conhecer estas vidas na tentativa de inspirar a nossa própria caminhada no planeta Terra. Ao falar em crises, mudanças ou tragédias nas vidas das pessoas, não podemos ser ingênuos e simplistas, fazendo qualquer apologia do sofrimento. Na tentativa de consolar, muitos dizem que estes desafios são como um sofrido presente de Deus para que assim possamos mudar. Presente que nenhum de nós gostaria de ganhar, muito menos dar a quem quer que seja. Podemos, entretanto, considerar estes acontecimentos como catalisadores, como gatilhos, estopins para desencadear nossos processos internos de mudança. Isto sim pode ser enriquecedor e nos conduzir ao caminho de volta. Estaremos também usando a linguagem de 3 planetas astrológicos chamados transpessoais. Isto porque, compartilhando e expressando uma ideia, um entendimento, uma compreensão, um ponto de vista, portanto manifestando a influência do planeta Urano. A esperança.
sobre o medo que podemos sentir ao sair de nossa zona de conforto, ao partirmos para uma jornada desconhecida, teremos o planeta Plutão, o medo. E partindo disto, buscando um entendimento, um propósito, um significado de todos estes acontecimentos em nossas vidas, o planeta Netuno, a compreensão. Constatamos também a evidência de que muitos de nós não conquistarão o caminho de volta e todas as suas possibilidades para esta vida, a exemplo do que estamos sugerindo. Muitos cruzarão os portais e rios entre a vida e a morte reais e não os simbólicos e mitológicos. Morrerão de fato e definitivamente, que não deixa de ser um grande processo de transformação, tal mudança de dimensão. Outros, diante de eventuais fatalidades, podem vir a ficar inconscientes ou em um quadro agudo de doenças e debilidades. Outros tantos, porém, não conseguirão esquecer ou desapegar daquilo que perderam na descida ou de suas experiências desafiadoras que precisavam vivenciar. E ficarão intoxicados por alguma amargura, ressentimento, tristeza ou raiva ao não verem realizados os desejos do ego, que era a continuidade de algo que o cosmos já havia encerrado. Para estes casos últimos, exige-se uma abordagem que ultrapassará o escopo deste ensaio. Portanto, ficaremos com as circunstâncias em que houve a possibilidade de um ressurgir, renascer, reviver, renovar, regenerar, reabilitar, ressignificar. Beto Záquia, Campos de Cima da Serra, Rio Grande do Sul, verão 2015-2016. Capítulo 1. Mitologia. Nosso encontro secreto com os deuses. Mito é a conexão entre aquilo que pode ser conhecido, o limite, e o que nunca poderá ser descoberto, pois é um mistério que transcende toda pesquisa humana. Joseph Campbell. Nesta obra, entendemos a importância de uma abordagem preliminar e simultaneamente paradoxal sobre o conceito de algo que não permite um conceito predefinido e que ainda hoje pede diferentes interpretações: a mitologia. Suas origens indicam que pode vir a ter uma importante relação com a passagem dos homens de coletores, caçadores, nômades, para agricultores e uma vida mais sedentária. A partir desta mudança de comportamentos da raça humana, passou a haver uma relativa rotina no dia a dia. Com isso, ocorreu uma conexão maior com o cosmos e com os acontecimentos, assim como todos os fenômenos naturais ao redor do planeta. O poder da Lua, por exemplo, começou a exercer o fascínio e o respeito em escala crescente. A Lua e suas fases, enquanto portadora da luz, e o poder do Sol, foi, aos poucos, sendo associada com a fertilidade e representando mais e mais esse significado em qualquer vida no planeta. Muitos ritos foram criados para que as colheitas acontecessem. Um exemplo é o hábito antigo em que o camponês e sua esposa mantinham relações sexuais e dormiam sobre a terra, que deveria ser cultivada, a fim de estimular a vegetação. A primavera logo passou a ser associada à fertilidade do solo, enquanto o verão, à colheita, e o inverno, ao sacrifício, como reflexo oposto da fertilidade. É a partir desta mistura de eventos naturais e forças sobrenaturais, associada ao fenômeno das colheitas, que começaram as primeiras adorações de que se tem notícia, venerando, assim, a deusa da fertilidade da terra. Na Grécia Antiga, por sua vez, não havia livros sagrados a exemplo da Bíblia para os cristãos. Os Vedas, Mahabharata, Rig, Bhagavad Gita e Ramayana para os hindus, o Alcorão para os islâmicos, o Torá, Tanakh, Bíblia judaica, Talmud, Mishnah, Zohar,
e a Cabala para os judeus, o Guru Granth Sahib para os sikhistas, o Tripitaka para os budistas e o livro tibetano dos mortos para os budistas tibetanos. Também não havia sacerdotes, por isso a relação dos deuses com os homens era interpretada de forma mais direta. E o que hoje conhecemos por mitologia clássica greco-romana, que é o conjunto de mitos mais popular do mundo ocidental, começou com histórias mágicas, sobrenaturais, alegóricas, devassas, selvagens, absurdas, primitivas e intolerantes. Podemos hoje nos escandalizarmos com histórias malucas de crueldade, raptos, incesto, tragédias, paixões mal resolvidas, tão características nos mitos. A visceralidade com que muitos mitos se apresentavam acontece em função da forma bruta e crua como, do confuso inconsciente coletivo, nos foi sempre jogado, dificultando nossa compreensão de quem somos e do que nos rodeia. A multiplicidade de formas, interpretações e significados dos mitos, na verdade, imita e expressa, trazendo para fora a complexa e inesgotável vida interior inconsciente de todos nós, humanos. Por isso, talvez existam muitas, diferentes e contraditórias interpretações e variantes para o mesmo mito, o que não significa que necessariamente algumas destas estejam erradas. Todas, por fim, acabam por nada mais do que complementar a história primária, que é a versão original que chegou até o nosso tempo. Os mitos, portanto, foram sendo criados ao longo da história da humanidade para dar um sentido e também explicar o desconhecido, para entender o comportamento de certas criaturas, a mudança das estações e tantas perguntas, para as quais não havia ciência ou tecnologia que desse explicação satisfatória, como, por exemplo, qual a origem do cosmos? De onde vem o trovão e o relâmpago? Para onde vamos após a morte? Por que escurece quando o sol se vai? Qual a origem da humanidade na Terra? Por que as pessoas se enamoram? Qual a origem das constelações? Como o fogo passou a existir? Qual o sentido para enfrentarmos as doenças e as dores? Muitas vezes, as respostas para essas perguntas extrapolam a criatividade. Mas, diferentemente de muitas religiões que surgiram, a relação entre humanos e divindades nem sempre era das mais harmônicas e muitas vezes guiada pela emoção, o que resultava em algo seguidamente dramático. Talvez por isso a mitologia tenha tantas interpretações, fazendo com que servisse de base para preencher os mais variados questionamentos. Pela porta da academia, do intelecto, a mitologia é uma das chaves para o entendimento da filosofia e seus princípios. Já como respaldo metafísico, como para a astrologia, por exemplo, nos conduz por uma porta de sentido e significado. Muitos de nós não temos noção da verdadeira dimensão do que são as histórias mitológicas, mas quando conseguimos entender a grandiosidade de seus simbolismos, percebemos que os mitos estão mais próximos de nós do que pensamos. Algumas das tantas situações vivenciadas nos mitos confundem e dificultam a compreensão para nós, ocidentais, da presença do mito no cotidiano. A primeira situação é a questão do tempo. Na cosmogonia cristã, por exemplo, há um tempo linear, com começo, meio e fim, representando ou significando, respectivamente, Gênese, Encarnação e Apocalipse. Nos mitos, partindo-se desse exemplo, logo se percebe que não há necessariamente uma narração contínua, e menos ainda um tempo histórico cronológico de pensar linearmente. O tempo mítico é atemporal e autossuficiente em sua própria dimensão. Não por coincidência que muitos de nós já ouvimos que o tempo dos deuses é diferente do tempo dos homens.
A segunda situação é a tendência de apenas se ler os mitos. Quando, porém, os vemos como um convite da alma para um encontro oculto com a divindade, através de nossos deuses interiores e simbólicos, aí tudo pode mudar. Por esse caminho, uma forma mais completa de entender os mitos não é somente lê-los, mas sim compreendê-los. E o primeiro passo é um entendimento da história em si, da forma como é exposta. Depois, poderemos interpretar qual seu ensinamento. A partir disso, toda a vastidão de sentido aflora e poderemos começar a discernir todo o seu contexto. A fonte primária, no entanto, será sempre a história original, a partir da qual surgiram todas as demais interpretações, contextos, imagens e símbolos. As imagens, os mitos e os símbolos estão ligados às mais secretas modalidades do ser. Mircea Eliade. O retorno da importância do mito no Ocidente. Freud, o pai da psicanálise, e Jung, seu discípulo e aluno mais próximo, usaram dos mitos em seus estudos da natureza humana. Com isso, ajudaram a trazer de volta para o Ocidente toda a simbologia e imagens do inconsciente, a nossa alma perdida, como veremos adiante, fato que não aconteceu em várias civilizações do Oriente. A forma como Freud trouxe os mitos se deu a partir da autoanálise a que ele e seus contemporâneos se submeteram uns aos outros. A partir destas autoanálises, Freud trouxe um episódio de sua infância. Em uma viagem, quando viu sua mãe nua no quarto do hotel, se descobriu com desejo sexual por ela. Real ou simbólico, este suposto desejo pela mãe foi o início para que ele chegasse a um dos primeiros conceitos da psicanálise. Entretanto, a autoanálise sozinha não foi o suficiente. Freud e outros psicanalistas buscaram então o entendimento da estrutura mitológica do complexo de Édipo grego, para só assim poder estruturar seus campos de pesquisa. Todos que nascem neste planeta veem-se ante a tarefa de dominar o complexo de Édipo. Quem quer que deixe de fazê-lo é vítima da neurose. 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud. Jung, nos idos de 1912, usou o mito nórdico de Balder na primeira edição de seu livro La Libido, Simboli e Transformazioni. Foi também usando histórias mitológicas que apresentou uma releitura dos filósofos antigos e um novo significado e definição da palavra arquétipo. Arquétipo, termo inicialmente utilizado pelo grego Platão para definir o conceito que temos dos modelos das coisas que existem, as antigas impressões sobre algo, o primeiro modelo ou imagem de algo. O significado grego da palavra é principal impressão. Em 1919, Jung adotou este conceito para se referir às imagens gravadas no mais profundo inconsciente coletivo da humanidade, inclusive os sonhos, lendas, contos de fadas e os mitos. Segundo Jung, são os arquétipos que dão sentido para todas as histórias que são passadas de geração a geração como um padrão universal. Alguns exemplos são o arquétipo de bondade, Madre Teresa de Calcutá, arquétipo de fora da lei, Al Capone, arquétipo de herói, Super-Homem, arquétipo de beleza, Marilyn Monroe. Remontando a história e as origens da psicanálise, podemos até sugerir que Freud, Jung, Sabina Spielheim, Otto Henck, Alfred Adler, Karen Horney, Viktor Frankl, Melanie Klein e todos seus contemporâneos
ligados à comunidade psicanalítica da época, viveram uma grande e coletiva jornada desconhecida, cujo caminho de volta foram todos os estudos, sabedorias, herança intelectual e pesquisas deixadas para a humanidade. A vida imita o mito. Freud e Jung, mesmo tendo sido reconhecidos os grandiosos cientistas intelectuais que foram, e deixando para a humanidade tudo o que deixaram, eram, no entanto, tão humanos como todos nós, pois foram eles os precursores de uma ciência muito diferente de todas de sua época, e mudaram, por que não, o mundo depois de suas descobertas. Afinal, a matéria-prima, o objeto de estudo e experimentação, era até então velado, desconhecido, cheio de perigos, armadilhas e máscaras. O inconsciente. O cenário histórico do mundo, no período em que viveram, não era menos desafiador. Guerras, ascensão do nazismo e do nacionalismo e formação do moderno Estado europeu. Pairava no ar um ambiente inóspito de medo, suicídio, loucura e morte, não havendo muito da liberdade e da tolerância de que hoje todos usufruímos. No livro Diário de uma Secreta Simetria, encontramos uma organização de correspondências feita por Aldo Carotenuto, seguidor de Jung, que nos revela muitas das situações particulares desses grandes nomes de sua época. Jung, por exemplo, no início de sua carreira como médico em uma clínica psiquiátrica em Zurique, foi designado para acompanhar o caso de uma introvertida jovem internada na emergência, vitimada por um surto psicótico grave. Era Sabina Spielheim. Na busca da cura, Jung criaria métodos de tratamento, envolvendo-a em suas pesquisas e atendimentos. Foi nesta circunstância também que Jung travou os primeiros contatos com o já consagrado Sigmund Freud na busca do melhor tratamento para sua paciente. Durante esse período, os dois, médico e paciente, se apaixonaram e o envolvimento foi tamanho que passou a influenciar profundamente na vida de ambos, principalmente na de Jung, que já era casado. Sabina tinha uma inteligência no limiar da genialidade, o que levou Jung a incentivar suas próprias pesquisas e estudos. Ela, que se tornou pioneira das mulheres psicanalistas do mundo, defendeu uma tese brilhante e também utilizou um mito como fundamentação de uma de suas conhecidas teorias: o mito de Siegfried. Produziu também um vasto trabalho e se tornou especialista em loucura e psicologia infantil. Na Rússia, treinou vários psicanalistas consagrados. Apesar do brilhantismo, Jung, Freud e Sabina não souberam ou não conseguiram fugir das armadilhas do principal objeto de estudo, que era o inconsciente. Ao trazerem de volta os mitos para a consciência da humanidade ocidental, eles próprios acabaram por se enredar nas tramas de suas mitologias pessoais. Por sua grande capacidade científica e intelectual, Carl Jung era o escolhido para ser o sucessor de Freud, o pai da psicanálise. Mas quando o mestre e seguidor começaram a ver o inconsciente de forma diferente, o caráter científico e intelectual começou a dar espaço para um emaranhado emocional e psicológico. O então jovem e desconhecido psiquiatra Jung via sua carreira terminar antes mesmo de começar por conta do conflito que surgia e ao ter que se separar do já consagrado e mundialmente famoso Sigmund Freud. Freud, por sua vez, já havia incorporado o mito pessoal do grande pai inquestionável, o que lançou os dois amigos em sombrios jogos inconscientes de rivalidade que então passavam a aflorar. Quando Jung e Sabina se afastaram,
foi Freud quem ela procurou como terapeuta e orientador intelectual, em um momento em que professor e aluno se encontravam prestes a romper. Os três personagens acabam, então, por se machucar mutuamente e se debater num embaraçado jogo de amor e ódio. Como nas histórias mitológicas, os três tiveram destinos bem diversos. Freud era judeu. Sabina, mesmo tendo nascido na Rússia, era filha de judeus. E Jung, suíço. Com a ascensão do nazismo, Freud, com seu prestígio, conseguiu se exilar na Inglaterra, onde faleceu. A vida de Sabina não teve o mesmo desfecho. Junto com as duas filhas, ela foi fuzilada pelos nazistas. Jung enfrentou uma profunda depressão durante a guerra, mas superou e se tornou um dos maiores psicólogos do mundo, falecendo naturalmente em 1961. Imitando as tragédias da mitologia grega, foi um ambiente de passionalidade que os benefícios da psicanálise chegaram até nós. Mitologia própria e pessoal. Desde os tempos da Suméria, passando pelos gregos, depois com o cristianismo e a psicanálise, até chegar a nós, percebemos que o organismo humano pouco mudou. Somos todos muito semelhantes. Semelhantes nos corpos, nas aflições, nos contentamentos, descontentamentos e nas necessidades. Os mecanismos do inconsciente também pouco mudaram. O que pode ter mudado são as aspirações, os desejos, as necessidades e as formas de satisfazê-los. Os sonhos, as artes e os mitos falam sobre a mesma coisa. Joseph Campbell. Jung e posteriormente Joseph Campbell aproximaram os mitos dos sonhos. Entenderam que ambos são manifestações do inconsciente. Nos sonhos, o inconsciente manifesta os seus assuntos e suas perturbações para a consciência dentro de nós, o inconsciente individual. Os mitos expressam a mesma coisa, só que para a consciência coletiva de toda uma sociedade, povo, tribo, cultura, geração, classe, casta, descendência ou família, o inconsciente coletivo. A mitologia sempre foi sagrada desde as civilizações primitivas. A vida destes povos era pautada pelos mitos que permeavam sua cultura e a destruição de suas mitologias, crenças, imagens e simbolismos, como aconteceu, por exemplo, na Grécia Antiga ou com os povos nativos das Américas, significou a destruição de suas identidades e, muitas vezes, de suas vidas. Entender o vasto significado da mitologia para estas civilizações nos ajuda a entender a mitologia em nossa vida pessoal, enquanto modelo psicológico. Podemos comparar os mitos com um espelho, onde nos vemos como realmente somos na nossa mitologia pessoal, na nossa história de vida. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.